gravadas à tarde ou à noite eu vou postar, tá? Todas as mensagens, tudo que a gente faz aqui, tudo vai ser gravado. Beleza, vamos voltar lá para aquela correção daquela atividade já para pegar o material dessa semana. Lembrando que como são 2 aulas, gente, são 2 frequências. Aí tem gente que assiste só a primeira, não assiste a segunda. Aí acha que tá tudo bem. Não. São 2 aulas, cada uma com a sua frequência. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Uma janela. Vamos voltar lá. Ó, bem rapidinho a gente vai responder isso aqui, porque não precisa mais fazer cálculo nenhum. Todos os cálculos já foram feitos. Então, letra A aqui, ó. Cursam inglês ou espanhol é quem estuda ou um ou o outro. Então, nós temos aí o total de 500 pessoas, de 500 alunos. Cursam inglês e espanhol. Cursam inglês e espanhol. Vocês querem chutar alguma coisa? Cursam inglês e espanhol. Cursam inglês e espanhol. Tá? A resposta está na tela já. O que vocês acham? Cursam inglês e espanhol é o quê? Qual é o valor? Cursam inglês e espanhol ao mesmo tempo. Qual é o valor? Podem ligar aí o microfone de vocês, tá? Vamos acordar, pessoal. 54, hein? 54 tanto estudam inglês quanto estudam espanhol. Então, são os elementos comuns aqui da minha interseção. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Daniel Fernandes. Bem-vindo, Daniel Fernandes. Voltando lá, então, gente, para a gente corrigir. Então, a resposta letra B de bola, aqui é 54. É a interseção, ó. E, cursam inglês e... Mais alguém querendo entrar. Rayane. Ok. Então, a resposta da letra B. 54. Cursam espanhol e não inglês. Ó, só os alunos de espanhol, 80. Já as respostas já estão todas no desenho, é só a gente visualizar e interpretar, né? Para poder responder corretamente. Letra A já foi, letra B já foi, letra C já foi. Letra D de doido, cursam apenas inglês ou apenas espanhol. Então, ele quer o total de quem estuda só inglês e de quem estuda só espanhol. Então, aqui é a soma, né? De 366. 366 mais 80. 366 são os que estudam. Deixa eu apagar aqui. 366 são os que estudam inglês e 80 são os que estudam espanhol. Então, é essa somatória aqui, meus amores, ó, que vai dar 466, não é isso? Tá aqui, ó, a resposta. Opa! A resposta da letra D de doido tá aqui, ó. 446, tá? 446 pessoas estudam inglês, apenas inglês ou apenas espanhol. Então, é um total aqui, a união dos que estudam inglês e que estudam espanhol. Dúvidas aqui nessa resolução? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Aproveite, fale agora, porque vai ter atividade sobre esse conteúdo, que é a atividade 4, que vocês irão fazer para me entregar. Ninguém tem dúvida, né? Beleza, eu quero a atividade 4 respondida, hein? Que eu vou abrir agora aqui para a gente pegar nela. Deixa eu interromper esse aqui.
Vou abrir aqui a atividade 4, que já está no grupo. Vou abrir aqui e pegar ela, só um momento. Então, finalizamos, então, aquela atividadezinha da aula retrasada. E vamos aqui, então, para o conteúdo dessa semana. Até 11h20. Vamos embora. Vou dar um zoom aqui e vamos continuar, tá? Lembrando que esse material se encontra no grupo. Então, vamos lá. Conjuntos numéricos, galera. Vamos falar dos conjuntos numéricos. Conjuntos, a gente já sabe o que é, uma coleção de coisas, né? Que eu já havia falado em aulas anteriores. E numéricos, porque nós vamos trabalhar com conjuntos de números, coleções de números. Denominamos conjuntos numéricos os conjuntos cujos elementos, né, são números, que apresentam algumas características comuns entre si. Estudaremos os conjuntos dos números naturais, desculpa, gente, dos números inteiros, então isso aqui tudo é o que a gente vai estudar. Conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, vocês precisam saber o que é um número inteiro, o que é um número natural, o que é um número racional, que nós vamos estudar também, irracionais e, por fim, o conjunto dos números reais, que abrange, engloba todos esses outros conjuntos. O surgimento do conjunto dos números naturais, para quem não sabe, o número natural é aquele que a gente conhece desde o primário, desde da crechezinha lá, se fala dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, não tem fim, né? Então, o surgimento surgiu por quê e para quê? Foi para ficar bonito? Foi porque o pessoal não tinha o que fazer? Não. Surgiu da necessidade de se contar coisas, contar objetos, né? Então, tudo que existe hoje no nosso planeta Terra veio de alguma necessidade humana. Outros conjuntos, em geral, surgiram também por alguma necessidade, como ampliações daqueles que, até então conhecidos, tá? Depois a gente vai ver a necessidade de cada um. Então, primeiro a gente viu já o conjunto dos números naturais, o porquê que surgiu. Tem até um vídeo muito interessante no YouTube para quem quiser. Eu posso até escrever aqui no chat para vocês, tá? Vocês pesquisam lá no YouTube. A história dos números. A história dos números, que vai mostrar para vocês, contar uma historinha bem bacana sobre como surgiu, né? De onde surgiu aonde, em qual país primeiro, a história dos números. Tubo? Renan, tradução do YouTube. O que é que tu tá colocando aqui, Renan? Que eu não tô entendendo nada, Renan. Explica o que tu coloca, homem. Não entendo não o que tu tá colocando aqui, não. Voltando aqui, vamos lá. Quem não estiver visualizando, por favor, me avisem, tá, gente? Que não tem como eu saber, se vocês não me disserem. Então, todo mundo conhece o conjunto dos números naturais. Sabendo que os conjuntos dos números naturais existem subconjuntos, ou seja, conjuntos a partir desse conjunto dos números naturais, eu posso formar outros, que são chamados subconjuntos, que são eles: o conjunto dos números naturais não nulos, que tem esse N maiúsculo, né, pessoal? Todos eles, conjunto dos números naturais é denominado pela letra N de navio maiúsculo. Esse asterisco que vocês estão vendo aqui em cima é porque representa que o elemento zero não faz parte desse conjunto. Então, por isso que ele se chama o conjunto dos números naturais não nulos, porque aqui dentro não tem o elemento zero, tá? Depois, nós temos aquele só com os números pares. Aí eu estou chamando de N maiúsculo e o Pzinho aqui, como vocês estão vendo, bem pequenininho aqui, tá? Números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, né? Para generalizar o conjunto dos números pares, eu posso dizer que é 2 que multiplica N. Por quê, professora? Por exemplo, se esse N for 3, 2 que multiplica 3 é quanto? Não é 6? 6 é par. 2 que multiplica 2 é 4. 4 é par. Então, para generalizar uma regrinha básica, tá? Se você quiser escrever todos os números naturais de uma forma genérica,
todos os números naturais pares, você pode escrever como 2 que multiplica n, que é o dobro de n, né? Porque todos os números multiplicados por 2 vão originar aí um número par. É só vocês fazerem um teste, certo? Por exemplo, 2 vezes 8, 16. 16 é par, e por aí vai. O mesmo ocorre aqui com o conjunto dos números ímpares. Generalizando, vai ser o dobro somado com uma unidade. Por exemplo, se esse n aqui for 3, como eu disse, né? 2 vezes 3 é 6, é um número par. Somado com 1 é quanto? É 7. 7 é o quê, gente? 7 é ímpar, certo? Aí aqui nós temos alguns exemplos. Ó, 1, 3, tem 57, mas esse aqui é porque faltou a vírgula, né? É 5, 7. Mas o 57 também tá válido, também é um número ímpar, porque termina em 7. Então, nós temos esses subconjuntos, e aqui nós temos o subconjunto dos números naturais primos. Para quem não lembra, não sabe o que é número primo, eu vou escrever aqui. O que vem a ser um número primo. Número primo, gente, é aquele que tem apenas 2 divisores. Então, eles possuem apenas 2 divisores, tá? Eu vou escrever aqui 2 divisores. Só um momentinho. Quem quiser, faça anotação aí no seu material, no seu caderno, na sua folhinha, mas tem que fazer suas anotações. Então, número primo é os números que possuem apenas 2 divisores. Apenas 2 divisores. Tá? Escreve aí bonitinho, porque tia Tássia não tá conseguindo aqui, não. Beleza? Então, 2 divisores, vou abreviar. Que é o número 1 e o próprio número. Exemplo, o número 2, por exemplo. Quem é que divide 2? O número 1 e o próprio 2, então 2 é primo. Quem é que divide 3? O número 1 e 3, então 3 é primo. São aqueles números que possuem apenas 2 divisores. 5, quem divide 5? O número 1 e o 5, então 2 divisores aí, primo. 11, o mesmo raciocínio. 13, o mesmo raciocínio, tá? 4, será que 4 é primo? Quem é que divide 4? 2 divide 4, o 4 divide 4, o número 1 divide 4 e o próprio 4 divide ele mesmo. Então, observe que já passou de 2. Então, o 4 não é considerado número primo, ele é composto, certo? Porque ele possui mais de 2 divisores. Então, o número primo é aquele que só tem 2 divisores. O número 1, que é universal, e o próprio número em questão. Próximo, continuando aqui. Se der, a gente ainda usa o Kahoot, tá, gente? Se der. Tô acompanhando aqui a hora. Falta 15 minutos para as 11 aqui no meu. Se der, a gente pega no Kahoot hoje. Vamos ver. No conjunto dos números naturais, estão definidas 2 operações, cujos resultados são sempre números naturais, tá? Então, isso aqui é importante, gente. Isso aqui cai muito em prova, tá? Ó, então, não importa o que aconteça nas operações de adição e multiplicação, se você somar quaisquer números naturais e se você multiplicar quaisquer números naturais, quaisquer, o que você pensar aí, e multiplicar números naturais e somar números naturais, o resultado, obrigatoriamente, sempre será um número natural. Então, é isso que ele quer dizer aqui, ó. 2 operações, deixa eu pegar um marcador de texto. Então, vai ter 2 operações, quando se trata de um conjunto dos números naturais, que, quando se trata de adição e multiplicação, o resultado será sempre um número natural, tá? Então, quando isso acontece, nós falamos que n é fechado em relação à adição e à multiplicação. Então, a gente usa esse termo técnico, né? N é fechado, ou seja, os números naturais é fechado em relação à adição e multiplicação. Quaisquer que seja a soma e quaisquer que seja a multiplicação, o resultado obtido sempre será um número natural. Professora, mas por quê? Vamos ver aqui embaixo, então, temos um exemplo. Porém, o mesmo raciocínio não vale em relação à subtração. Aí, olha o exemplo que foi dado aqui, ó. 2 menos 5 dá quanto, gente? 2 menos 5, galera, pergunta para vocês acordarem, vocês estão muito quietos.
2 menos 5, escreve aí no chat para mim quanto é que dá. 2 menos 5, quero saber agora quanto é que dá. 2 menos 5. Vou até escrever, hein? 2 menos 5. Renan disse 3, positivo. Quero ver o restante. Luciene, Débora, Matheus, Daniel, Fernandes, Rayane. Enan, menos 3. Eliton, vamos lá, dá quanto? 2 menos 5, escreve aí para mim. Vamos deixar a preguiça de lado, vamos participar da aula, hein? Lembrando que as participações valem nota também. Então, não adianta, todo mundo está com atividade aqui. Um exemplo, né? Fulaninho de tal está com todas as atividades em dia. Vai tirar 10? Não sei dizer se vai tirar 10 ou não. Por quê? Porque vai depender da participação que ele tem nas aulas, certo? Se ele é aquele aluno que não participa de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, lógico que ele não vai não vai a nota dele, né? Lembrando que a composição da nota é quantitativa, que é a quantidade das atividades em dia, tudo ok, e qualitativa, que é a participação nas aulas. Então, também avalio isso, hein, gente? Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá, Daniel Fernandes. Aí alguém pode dizer, professora, mas eu sou tímida, eu sou tímido, não gosto de falar, não tem importância, tem um chatzinho, gente, escreve no chat, participa da aula, eu preciso saber se vocês estão compreendendo, se vocês estão ligados, se vocês estão online, ou se vocês estão com a câmera desligada, deixou o computador, o celular aí, e foi fazer outras coisas, eu preciso ter esse feedback, então por isso que vocês têm que dar esse retorno para mim. Então, escreve aqui no chat, escreve no chat, tem que participar, sim. Matheus, já escreveu o teu? Wellington já escreveu? Vamos participar. Só o aluno só vai ganhar 10 se tiver participação, frequência e atividades. Ok, é um conjunto, galera. Escreve no chat. O chat existe para isso. Quem não gosta de falar, escreve no chat. Simbora! Dá menos 3, tá? Parabéns para quem respondeu corretamente. Quem não respondeu corretamente, uma chance aí de aprender o porquê que dá menos 3, ó. 2 está positivo, o 5 está negativo. Estou escrevendo aqui novamente. Olha só, associa o elemento aí, a operação, tá? O número que está com um sinal negativo, que é o número 5, associa a dívida, ok? É como se eu estivesse devendo R$ 5 aqui na quintanda que tem aqui na esquina, que o rapaz vende fiado. Aí eu estou devendo R$ 5 a ele, comprei de biscoito para minha filha, R$ 5 de wafer, tá lá. Só paguei 2, ó, fulaninho, abate aí dois pila, R$ 2. Eu paguei tudo? Não paguei tudo, ainda fico devendo quanto? Se é dívida, obrigatoriamente o sinal menos vem na frente do número, e aí por isso que fica o menos 3, tá? É só associar a dívida. Então vamos voltar lá para nosso material. Estou explicando o material que você já tem no grupo de vocês, certo? Então, eu estou explicando tudo direitinho. Isso aqui eu faço com o maior amor e carinho para vocês, esse material. Ele não vem pronto, eu que produzo, tá? Para que todo mundo tenha acesso aí aos conteúdos, à teoria e poder fazer os exercícios. Beleza, a gente já viu isso aqui então, né? Por isso que, como o menos 3, ele não é natural, gente. O menos 3, para quem não sabe, é um número negativo, né? Todo mundo percebe que é um número negativo. Então, os números negativos, eles fazem parte do próximo conjunto que a gente vai falar agora, que é o conjunto dos números inteiros, tá? A diferença dos números naturais para os números inteiros é porque nos números inteiros a gente tem um acréscimo aí dos números negativos. E os números inteiros surgiu justamente dessa necessidade, né? De fazer uma conta, por exemplo, como essa. Poxa, como é que eu vou... De 2 eu vou tirar 5? Como? Não tem como tirar, né? Então, daí foi que foi ampliado o conjunto e surgiu o famoso conjunto dos números inteiros, que aí me permite fazer essa operação tranquilamente. Então por isso que a subtração, não necessariamente você consegue obter um número natural. Vocês observaram aí que eu obtive como resultado o número inteiro. Por isso que
O conjunto dos números naturais, ele não é fechado na subtração e nem na divisão. Na divisão também não é fechado, certo? Só na multiplicação e na adição. Então, vamos ver aqui, então, o próximo conjunto. Então, o conjunto N, né? Surgindo daí o conjunto dos números inteiros. Então, dessa necessidade de trabalhar com os números negativos, surgiu, então, o conjunto dos números inteiros, que nós vamos utilizar a letra Z maiúsculo para representar aí esse conjunto. Não me pergunte por que a letra Z, tá? Só sei que é uma convenção, é um padrão. O conjunto dos números inteiros é denotado por letra Z maiúsculo, não tem uma explicação para isso. A pessoa que inventou, que estudou, usou a letra Z para representar, então, esse conjunto. Que aí, como vocês podem ver, ó, tem à sua direita os números naturais, do 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, não tem fim, por isso que a gente coloca 3 pontinhos, né, representando aí a infinidade, a reticência, e à sua esquerda, do 0, nós temos, então, o conjunto dos números negativos, né, começando do menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. E aí, se eu for representar isso em diagramas, se eu for representar isso através de um desenho, nós temos esse desenho aqui abaixo, ó, o conjunto N, representado pelos números naturais, está contido, né, está dentro de onde? Do conjunto Z. Então, o conjunto N está contido, está dentro do conjunto Z, tá? Z contém os naturais, ok? Tudo isso é linguagem com relação a conjuntos. Então, essa é a representação. Aí vamos para a representação geométrica, que eu vou utilizar a reta, tá? A reta numerada, certo? E a representação geométrica dos conjuntos dos números inteiros é feita a partir da representação de N, dos números naturais, na reta numerada. Basta acrescentar os pontos correspondentes aos números negativos. Então, como vocês podem ver aqui abaixo, pessoal, pelo desenho da reta, fica fácil de observar que à direita são os números positivos, né? Então, à direita da reta, nós temos todos os números positivos, tá? E à esquerda do 0, todos os números negativos. Aí, uma perguntinha que me veio agora à mente. Se eu fosse pedir para vocês falarem aqui para mim quem é maior, se eu fosse pedir uma comparação aqui para vocês, quem é maior, gente? 1 menos 3 ou menos 1? Qual é o número maior aqui? O que, é que vocês acham? Vocês acham que o menos 3 é maior? Ou vocês acham que o menos 1 é maior? Quais, entre menos 3 e menos 1, né? Quais desses números aqui são o maior número? É o menos 1, que é o maior número? É o menos 3, que é o maior número? O que, é que vocês acham? Me digam aí quem é que vocês acham que é maior, menos 3 ou menos 1 e por quê? Menos 3 ou menos 1? Débora, menos 1. Débora já respondeu. Vamos lá, Renan, Luciene, Matheus, Daniel e Rayane. Responda aqui no chat, por favor. Estou aguardando. Renan, menos 1. Eu perguntei, para quem não lembra o que eu perguntei, para quem esqueceu, eu estou perguntando menos 1 e menos 3, qual é o maior? Qual é o maior número? Menos 1 e menos 3, qual é o maior número? Matheus Felipe, menos 1. Vamos lá, Luciene, tá faltando Luciene, Eliton e Rayane responder. Vamos, gente. Não dói responder aqui no chat, viu? Não dói, não vai cair o dedo. Lu, menos 1. Rayane, Eliton, cadê vocês? Vocês estão aí? Vamos lá, meus amores. Rayane, cadê você? Rayane, menos 1. Eliton, estás aí, Eliton? Eliton.
Eliton, você está aí ou só está com a câmera desligada? Vamos lá, Eliton. No aguardo aqui de Eliton. Bora, 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 Eliton. Eliton, eu acho que não está aqui, né? Está só com a câmera desligada, mas não está participando da aula. Tudo isso eu estou observando, hein? Vamos lá, eu deixo vocês bem à vontade, eu deixo vocês com a câmera desligada, mas eu preciso saber se vocês realmente estão aí, se vocês realmente estão participando da aula. Então, por isso que tem sempre esse feedbackzinho aqui de perguntas e respostas. Então, Elton não respondeu, tô só anotando aqui, hein? Depois não reclamem das notas. Beleza, vamos voltar então aqui para a atividade. Olha só, para atividade não, né? Para a explicação. Então, olha só. Acertou quem disse -1. Aí eu vou justificar por quê, né, gente? Se fosse 1 positivo e 3 positivo, lógico que o número maior seria 3 positivo. Se fosse um número negativo e um número positivo, lógico que o número positivo sempre será maior do que um número negativo. Agora, se você tiver dois números negativos, que é o caso, -3 e -1, quem é o maior é aquele que mais se aproxima do zero. Ou seja, o número -1 aqui, como ele está aqui coladinho do zero, tá? Em relação ao -3, então -1 ele é maior. Então, com relação aos números negativos, a gente não vai olhar para o número em si, a gente vai olhar a posição dele com relação ao zero. Então, os números negativos os números que são maiores, negativos, são os números que mais são próximos, mais perto do zero, certo? Beleza? É assim que o raciocínio dos números negativos funciona, quando a gente vai compará-los. Aí, seguindo. E o conjunto dos números inteiros também tem as suas famílias, né? De outros conjuntos que a gente chama de subconjuntos, que é você pegar o conjunto Z e tirar partes dele, né? E formar outros conjuntos. Por exemplo, Z asterisco, a gente viu aqui em comparação com N asterisco, é porque tem a ausência do elemento zero. Quem é Z mais? São os números, ó, que não são negativos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Quem é Z menos? É o conjunto, o subconjunto formado pelos números que não são positivos. E aí, eu abro um parêntese aqui, chamo a atenção de vocês para a seguinte coisa. Olha só, gente, o zero, o que o zero está fazendo aqui? O zero, oh meu Deus, eu não quero riscar, eu quero destacar. Deixa eu apagar aqui, sem querer. Eu quero destacar o zero, ó. Por que o zero tá aqui no Z menos? O zero, observe que o zero tá no Z menos e tá no Z mais. Aí eu vou justificar, tá? É importante vocês anotarem isso e terem isso em mente. Prestem atenção para não cair aí numa casca de banana, viu? Em alguma questão aí de prova. Prestem atenção, olha só. O zero, ele é o único elemento que ele não é nem positivo e ele não é negativo. Então, o zero, ele não tem sinal. Ele não é nem positivo e também não é negativo. Então, por isso que ele está aqui em ambos os conjuntos. Ele está no Z+, porque quem é Z+? O Z+, é um subconjunto dos números que não são negativos. O número 1 não é negativo, o 2 não é negativo, o 3 não é negativo, o 4, o 5 não é, e o 0 também não é negativo. Quem é Z-? É o subconjunto formado pelos números que não são positivos. -6 não é positivo, -5 não é positivo, -4, -3, -2, -1 não é positivo, e o 0 também não é positivo, tá? Então, por isso, vale aqui salientar e destacar que o 0 está em ambos os conjuntos, porque o 0, ele não é nem positivo e nem negativo, ok? Anotem essa informação aí para não serem pegos aí numa pegadinha. Eu até coloquei aqui, ó. O zero é neutro. Uma vez que somado a algum número ou subtraído, esse número não se altera. Então, o zero aí é neutro, né? Percebam que o Z+, quem é o Z+?
é o próprio conjunto dos números naturais, né? Então, Z mais é o próprio conjunto dos números naturais, tá? Então, as observações. E aí, ó, temos aqui ainda o restante da teoria, que eu vou falar aqui, deixa eu dar um zoom aqui na tela, para que vocês consigam ver. Opa, foi demais. Para que vocês consigam ver aqui essa reta, tá? Eu vou ler a teoria e daqui a pouco a gente vai para a reta, que aí eu dou um zoom maior, olha só. Continuando o nosso conteúdo. Até agora eu só estou explicando a teoria para vocês, certo? Números inteiros opostos. O que é isso? Opostos, ou vocês também podem ver em livros a palavra simétricos. Então, números inteiros opostos, ou pode vir a palavra aqui, ó, simétrico, também pode vir essa palavrinha. Então, se vier, fiquem sabendo que significa a mesma coisa, tá? Só muda aqui o nome. Simétricos, tá, gente? Simétricos. Então, puxe uma setinha aí no seu material, no seu caderno, como você queira. Aconselho que vocês sempre façam um resumo no caderno desses conteúdos, tá bom? Que aí vocês conseguem aprender mais e fixar mais as ideias. Vocês ajudam o cérebro de vocês aí na assimilação do conteúdo. Então, beleza. O que é um número inteiro, simétrico ou oposto? O que é isso? Deixa eu pegar meu marcador de texto, vamos lá. Dois números inteiros são ditos opostos um ao outro quando a soma é zero. Se a soma for zero, é oposto ou simétrico. Assim, geometricamente, são representados nas retas por pontos que distam, tá? Distam tem a ver com distância igualmente da origem, ou seja, são os números que estão na mesma posição, na reta, que possuem a mesma distância. Por exemplo, quanto é, se eu fosse somar 2 e menos 2, qual o resultado dessa soma, não é zero? Se eu fosse somar 3 e menos 3, também daria zero. 1 mais 1, menos 1 mais 1, também daria zero. Então, gente, um número oposto ou simétrico é o próprio número, é o próprio algarismo com um sinal trocado. Observe, 2 está positivo e menos 2 aqui negativo, tá? Ou seja, se eu for representar isso de maneira geral, eu posso utilizar essas letrinhas aqui que eu estou utilizando aqui abaixo, ó. Então, quem seria o oposto de A? Menos A. É o próprio número, a própria letra, o próprio qualquer coisa com sinal trocado. Quem seria o oposto do 4? Ou o simétrico dele? Menos 4. Quem é o oposto do 4 positivo? Que eu já falei, menos 4. E o inverso? Quem seria o oposto, então, do menos 4? Seria o 4 positivo, né? É vice-versa, tá? É o próprio número com sinal trocado, tá? O oposto de menos 6, 6. O oposto, o zero é o único que não tem oposto, tá? Vale salientar também, não sei se eu coloquei aqui, não coloquei essa observação. Mas o zero não tem oposto, né? Porque zero não é nem positivo e não é negativo. O zero não tem sinal de mais, nem tem sinal de menos. Então, não tem o oposto do zero, beleza? Então, vou aumentar aqui, dar um zoom aqui para vocês verem melhor aqui essa reta. Vocês observem, ó, que menos 1, o seu simétrico oposto, ó, é o próprio 1. Observe que eles estão na mesma posição e na mesma distância com relação à origem. A origem, no caso aqui, é o zero, tá? 3 e menos 3 também estão na mesma posição e na mesma distância com relação ao zero. 4 e menos 4, menos 2 e 2, e por aí vai. Então, números opostos ou simétricos é o próprio número com sinal trocado, tá? Em outras palavras, é isso aí. Aí vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Tem sim. Números simétricos são dois números que estão à mesma distância de zero, isso eu já falei. Agora vamos aqui para o módulo de um número inteiro. Módulo de um número inteiro.
que é módulo? Módulo, coloquem aí a observação na folhinha de vocês, no caderno de vocês. Módulo, pessoal, é distância. Tá? Módulo tem a ver com distância. Vou escrever apenas a letra D aqui, tá? E vocês completam aí. Então, módulo tem a ver com distância, certo? Então, ó, seja x pode ser qualquer coisa, pertencente ao conjunto dos números inteiros, tá? Esse ezinho aqui que eu já falei em aulas anteriores significa pertence. X pertence aos números inteiros. O módulo ou valor absoluto de x indica se, ó, a representação do módulo, pessoal, é essa daqui, tá? Ela é representado, tem um número, né, ou letra, e é representado com duas barrinhas, ó, observe, tá? A representação é assim. Módulo de 4, módulo de x, módulo de qualquer coisa vai vir com essas barras, certo? Na reta numerada, dois números inteiros, o módulo de x é igual à distância entre x e a origem. Em outras palavras, módulo de um número é a distância desse número com relação à origem. E a distância, a gente sabe, está cansado de saber, que distância, não existe distância negativa. Não existe na face do planeta Terra distância negativa. Distância sempre é algo positivo, não é isso? Então, por exemplo, é isso que ele quer dizer aqui nessa figura aqui abaixo, tá, gente? Ó, nós temos aqui menos 3. Qual é a distância do menos 3 ao zero? São 3 unidades, não é isso? Qual é a distância do 3 positivo ao zero? São 3 unidades. Então, se você andar aqui nessa reta, gente, andar aqui por cima, do menos 3 até a origem, você vai andar 3 unidades para chegar no zero. Se você tiver no 3 positivo até a origem, que é o zero, também você vai andar 3 unidades. Então, não importa se o número é positivo ou negativo, se ele vier entre módulo, que é essa barra, sempre vai ser um número positivo, porque tem a ver com a distância, tá? Ficou claro isso? Deixa eu passar esse carro aqui, tá? Alguma dúvida até o momento? Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém tem dúvida? Deixa eu ver aqui no chat se alguém escreveu alguma coisa. Não, né? Tá todo mundo calado, tá todo mundo entendendo tudo, sabendo de tudo. É isso aí. Se tiver dúvida, fala, hein? Beleza, Matheus. Deixa eu voltar então lá. Aqui. Tá. Então, esse é o material 4 da semana. E a atividade de vocês são essas daqui, ó. São 3 atividades, todas elas para marcar X. Só tem uma resposta correta, obviamente, certo? São questões de múltipla escolha, que vocês terão apenas que marcar o X. Só que, para marcar X, vocês vão ter, então, que responder, não é isso? Vocês não vão chegar e marcar X na doida, espero eu, não é isso? Então, ó, todas essas questões aqui, número 1, 2, são 3 questões. 1, 2 e 3, tá? São 3 questõezinhas que vocês vão responder igual ao que eu fiz, prestem atenção, na atividade anterior, da aula anterior, que foi aquela atividade que eu tive que fazer o desenho, certo? Para poder chegar às respostas. Então, quem não entendeu, né, que eu cansei de perguntar, tem dúvida? Estão entendendo? Então, ninguém disse nada, todo mundo calado. Aí, agora eu quero ver realmente se vocês entenderam ou não. Vocês vão fazer essa atividade, então, aqui para mim, né? Todas elas vão sair por diagrama, né? Por aquele desenho, por aquele esquema lógico que eu apresentei para vocês na primeira aula, certo? Então, por exemplo, aqui, questão número 1. Ó, em uma escola tem 100 alunos que praticam vôlei. Primeiro a gente lê, né, gente? Primeiro a gente lê, faz a leitura, vai destacando os dados importantes e depois a gente vai tentar organizar lá no desenho. Professora, dá para a gente conseguir a resposta sem o diagrama, sem o desenho? Até dá. Até dá, mas nem sempre.
Por isso que eu aconselho a vocês, quando se tratar de questões que envolvam conjuntos e que vocês identifiquem que é uma questão de conjunto, uma questão contextualizada como essas daqui, como as que eu resolvi com vocês, façam o desenho, tá? Porque ele facilita muito na visualização das respostas. Que observe que a questão que eu fiz anteriormente, eu organizei lá os dados, depois que eu organizei, eu não precisei fazer mais nada. As respostas estavam todas ali. Eu só tive que interpretar e pegar a resposta do próprio desenho, né? Então, lendo aqui com vocês, tá, gente? Nós temos aí 9 minutinhos, daqui a pouco eu faço a frequência. Então, vamos lá. Em uma escola, tem 100 alunos que praticam vôlei, 150 futebol, 20 os dois esportes e 110 nenhum esporte. Olha só, isso aqui parece muito com aquela questão que eu fiz anteriormente, né? Então, vocês vão desenhar do jeito que eu fiz, interpretar e organizar os dados, que vocês vão tentar fazer sozinhos. O número 1, o número 2 e o número 3 também segue o mesmo raciocínio, ok? Qualquer dúvida, dificuldade, vocês podem estar mandando uma mensagem para mim no privado, que aí eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? E daqui a pouco vai ter as 2 aulas gravadas lá no grupo também. Fiquem atentos, tá, pessoal? Mais tarde vai ter lá essas aulas gravadas no grupo. Entendido o que é para fazer? Entendido o que é para fazer? Todo mundo já sabe. Então, a atividade 4 são essas 3 questões que vocês vão fazer, tá? Entrega. Vocês vão entregar isso ainda hoje até meia-noite. Se eu deixar para depois, fica um acúmulo de atividade. Então, essa atividade 4, quem está com a atividade atrasada, faça, tá, pessoal? Então, a atividade 4, vocês vão me entregar hoje. A entrega é hoje até meia-noite. São 3 questõezinhas, ambas, todas elas de marcar X, certo? Então, essa é a atividade 4 que já está lá no grupo, e eu vou fazer uma chamada agora. Tá bom? Vou fazer uma chamadinha agora. Todo mundo está entendendo o que é para fazer, né? E quem está com alguma atividade pendente, que eu já respondi para algumas pessoas no privado, não respondi para todas, porque teve alguns alunos que não falaram comigo ainda, mas quem falou, e aqueles que eu lembrei, eu mandei mensagem. Eu mandei mensagem até para quem estava ok, eu mandei também, tá? Então, se porventura tem alguns alunos aqui, que eu vou até compartilhar a tela e mostrar aqui para vocês que eu já atualizei a minha planilha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa é as devolutivas do primeiro ano. Então, Ana Heloísa, já mandei mensagem para ela. Ana Heloísa está me devendo atividade 2 e 3. E a atividade 4, né, que é dessa semana. Já mandei todas as atividades no privado. Arthur está faltando a atividade 4. Arthur está em dia, né? Faltando só a atividade 4, né, que eu acabei de explicar. Camila também já enviei. Está faltando a atividade 2, 3 e 4. Já está tudo no seu privado. Daniel Lima, tá faltando a atividade 3, também já enviei, e a atividade 4. Daniel Fernandes também, a 3 e a 4 estão pendentes, né? Eliton, tá me faltando tudo, já mandei no seu privado também, Eliton, você não me entregou nenhuma atividade até o momento, então cuide, corra e me entregue, não tem nada seu aqui. Jéssica tá ok comigo, faltando apenas a atividade 4, né? Mas Jéssica tá com as suas atividades em dia. Luciene, também já mandei no privado, tá faltando a 3 e a 4. Matheus Felipe também tá em dia, faltando apenas a 4. Rayane, tá faltando a atividade 3 e 4. Faz lá, Rayane, mandei no seu privado também. Renan tá em dia, tá ok. Faltando apenas a atividade de hoje, que eu acabei de explicar o que é para fazer, certo? Todo mundo entendido, todo mundo claro, todo mundo ciente do que é para fazer. Quem ainda não me entregou, quem ainda está com alguma pendência, alguma dúvida, mande uma mensagem para mim no privado. Só não pode ficar sem fazer as atividades, pessoal, que através desse conjunto, tá?
de participação nas aulas, frequência e a entrega das atividades que tem como professor dar a nota de vocês, ok? Então, vamos para uma chamadazinha aqui bem rápido. Deixa eu ver aqui a hora, falta 4 minutinhos, é o tempo que eu vou gastar para chamada. Deixa eu ver aqui. Camila, não estou vendo aqui. Então, Camila não tá. Rayane tá ok, né? Olha só, já tem falta aqui, né? Então, Luciene, vou escrever pela ordem que eu tô vendo aqui. Luciene, Débora, Renan, participou das 2 aulas, ok. Matheus Felipe, Rayane. Camila, tá entrando na hora de acabar? Camila, Daniel Fernandes. Daniel Fernandes. Eliton não respondeu a pergunta que eu fiz, né, Eliton? Não sei nem se você tá aí. Tá, então, Daniel Fernandes, Débora, Eliton, Luciene, Matheus, Rayane e Renan. Camila eu aceitei, mas ela não apareceu aqui, só se ela tiver com algum problema na internet dela, né? Camila entrou agora aqui para mim. Camila, estás me ouvindo? Camila, estás a me ouvir? Tô. Tu estava no início dessa aula? Acho que não. Você entrou por fim, meu amor. Já encerrou a aula. Poxa. Eu coloquei lá, na aula anterior eu falei para vocês o horário. Vocês têm que se ligar no horário. Eu até coloquei. Eu coloquei no horário, tem que se ligar, né? Então, beleza, gente. Agradeço a participação de vocês, tá? De todos vocês. Beijos. Fique com o papai do céu. Qualquer coisa, mande mensagem para mim, tá? Tchauzinho para vocês. Até mais. Fui. Beijos.